Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda. Hoje estamos aqui no Instituto Angular TV em matéria de capa, com Samuel e Everaldo Gomes. Então, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Duda. Boa tarde. Tudo bem? Vocês gostariam de se apresentar um pouquinho? Começar pelos mais velhos. Duda, meu nome é Everaldo da Conceição Gomes, sou natural de Terra de Areia, moro aqui em Capão da Canoa desde 91. E tô na estrada aí com Taekwondo também de 94 para cá. Oi, Duda, eu sou Samuel de Barros Grois, tenho 15 anos e tô treinando Taekwondo sou Everaldo há uns 8 anos. Então, eu queria começar perguntando como é que começou a história de vocês dentro do Taekwondo. A minha história começou, Duda, em 94, março de 94. Eu procurei uma academia aqui em Capão, só tinha aqui em Capão, né? Eu moro em Capão Novo. E fui atrás de uma academia e achei ali na antiga garagem da Unisul, ali tinha uma academia ali. Olhei, gostei, me interessei. Mas engraçado que eu vim pro Taekwondo procurar por causa do futebol, né? Que eu tipo assim, eu fui negado no time lá que eu queria jogar. E aí eu disse, vou fazer outra coisa, vou achar outra coisa para eu fazer. E aí foi onde eu procurei o Taekwondo. Consegui aqui, na época quem dava aula era o mestre Silvinho Roberto, aqui de Capão. E fui gostando, né? Dali 94 para cá. E comecei a competir, que o foco da gente primeiro é competição, né? Aí comecei a treinar. Logo o meu professor, na época, o mestre Silvinho, me levou pro campeonato. O primeiro campeonato que eu fui, apanhei muito, né? E aí pensei em desistir, né? No outro dia que tinha aula, eu disse, não, vou continuar, não vou desistir agora. E aí comecei trocando faixa uma vez que outra, que não é barata a troca de faixa de Taekwondo, né? E trocava quando podia. E comecei mais para a competição por falta de dinheiro para trocar de faixa, né? E fui gostando da competição, apanhando bastante, ganhando algumas vezes. Mas o que a gente aprende na competição é a parte de saber ganhar e saber perder, né? E nessa fase aí, como piazão, que eu tinha 17 para 18 anos, eu aprendi mais nas derrotas, né? Eu me fortaleci mais, eu virei uma pessoa melhor com as derrotas. E quando vinham as vitórias, a gente já estava meio que preparado, porque a gente treinava bastante, né? E treina bastante ainda. E aí a coisa foi desenrolando e eu fui gostando cada vez mais. Participei na época da FETARGAS aqui do Rio Grande do Sul, campeonato. A gente era afiliado à federação, né? E aí tinha os estaduais. Eu acabei sendo 3 vezes campeão gaúcho na minha categoria na época, né? Faixa colorida. Aí fui para um amistoso sul-americano em Camboriú também, ganhei lá. Na minha categoria eu ganhei. Tem de tu lutar em 2 categorias diferentes, né? No Taekwondo. E aí na categoria acima daí eu perdi, né? Mas serviu de ajuda. E comecei a dar aula em 2009, né? Porque um colega me procurou. E eu tinha parado uns tempos ali do Taekwondo, que veio o casamento, né? A gente dá prioridades a algumas coisas, né? E aí naquele momento eu dei prioridade à família. Dei uma parada de uns 4, 5 anos ali. A minha esposa sempre me deu força, né? Pra eu continuar, né? E chegou um amigo lá em casa um dia e disse, Everaldo, quer dar aula pra nós? Eu digo, eu não posso dar aula pra vocês. Não sou formado faixa preta, né? Diz ele, não, já falei com o mestre lá, com o mestre João Sparrenberg de Terra de Areia, né? Diz, não, tu pode dar aula sim. Bom, então tá, vamos ver essa hipótese aí. Aí fui à Terra de Areia, falei com o mestre João, falei com o mestre Zé Fernandes também, né? Que hoje é aos quais a gente é afiliado, né? A Associação Taeyang é o mestre João lá, o mestre Zé Fernandes. Aliás, o mestre Zé Fernandes é grão-mestre, né? Ser estudante de Taekwondo. E aí eu comecei a dar aula por intermédio deles, né? Autorização deles. E aí não parei mais, né? Comecei em 2009, dando aula em Capão Novo. E pagando aluguel,
um dia, um mês em cada ponto, e aí a gente foi gostando, né? Os pais também, os atletas também. Quando a gente pensava em parar, vinha um pai, não, tu tem que continuar. E só que a gente rodou muito, né? De aluguel em aluguel, a gente passou acho que uns 7, 8 pontos lá. Até que veio a ideia de um pai, até já é falecido, né? Me chegou com uma ideia de a gente montar uma associação para conseguir um espaço para nós. É viável? Ele me perguntou, eu disse, é viável, só nós temos que nos organizar como associação e buscar uma ajuda com a prefeitura, né? Dá pra gente conseguir. E aí foi onde criamos a ideia da Liga Sport Center de Taekwondo, Capão Novo. 100% filantrópica, né? E aí a gente vai atrás da ideia do terreno ou de um espaço para nós, com a prefeitura. E aí começou a nossa saga de construir a sede para nós, né? E conseguimos, através do senhor Valdomiro, na época era o prefeito, né? Cedeu o terreno para nós, só que nós tínhamos um detalhe, tinha que construir esse espaço. E a gente não tinha nenhum centavo para construir esse espaço. E aí começamos a pedir material de construção no bairro lá, né, para conhecidos, amigos, simpatizantes, e começamos a construir a nossa sede lá. Muitas pessoas nos ajudaram com material, com mão de obra, e fomos colocando tijolinho por tijolinho lá. Duda, assim, tinha dia que eu chegava em casa eu chorava de que eu queria desistir, sabe, da coisa. Que era tão difícil, E às vezes chegavam lá e diziam, tu não vai conseguir porque isso é complicado, vai trabalhar de graça. Eu chegava em casa e eu chorava. Daí a minha esposa dizia, não, tu já começou, tu já tem um pouco de material que as pessoas te deram. Então tu vai continuar, vai fazendo o que tu pode. E eu voltava para lá e começava a botar tijolinho de novo. E fomos indo. Até chegar alguns pais que pegaram junto, né, como o pai do Samuel, o senhor Ricardo, e aí começou a me botar para cima cada vez mais e a gente conseguiu doações de materiais, de telha, de tijolo, de cimento, e a gente foi construindo nosso espaço. Então hoje a Liga Sport Center ela tem uma sede própria, né? Através da comunidade, né? Que eles nos ajudaram e nos ajudam bastante. E eu fui me empolgando com isso porque a demanda foi crescendo, né? A busca pelo esporte. E quando tu fala em arte marcial, né? É brigar na rua, é sair dando porrada. A criançada pelo menos pensa assim, né? E daí começaram a procurar a gente. Eu fui gostando da ideia, porque no meu tempo vago, que eu trabalho de carteira assinada, no meu tempo que eu tenho, eu vou lá e me dou pra gurizada, lá faço essa caridade. Não é caridade, né? Porque é o que eu gosto de fazer também, né? E estamos aí desde... A associação foi fundada em 2012. E dali pra cá a gente não parou mais, tem bons resultados, não só em competição, mas na vida de alguns atletas que a gente passou aí. E o resultado está cada vez melhor. Já tive alunos que tinham depressão, que ajudou bastante a melhorar a depressão. Diabetes, né? Então, o esporte ele em si, ele nos traz bastante coisas boas, né? E através do Taekwondo a gente consegue ajudar esses atletas que chegam ali nas condições que chegam. E alguns pais também chegam pra gente para procurar uma disciplina, né? Botar na linha o filho, teoricamente, né? E a gente trabalha nesse intuito, né? De buscar primeiro a parte de saúde, né? Que a gente possa ajudar os atletas, mas pensar primeiro no ser humano, né? Na saúde. E aí, com o passar do tempo, vai gostando, né? Eu falo do Taekwondo porque é a minha área, né?
a gente consegue ter um atleta que busca um objetivo de competição daí, né? Aí, ó, lá para frente vai entrar a competição na vida desses atletas aí. Nesse caminho aí que eu tô desde 94, passaram alguns professores que ainda dão aula hoje aqui em Capão, né? Como o mestre Silvio, o mestre José Lúcio. Tem ali o projeto na Zona Nova do professor Rafael também, professor Luciano, professora Maria. Em Capão Novo tem o grupo do professor Daniel lá também, grupo Agas também, que vem só a somar, né? Eu acho que tem que ter mais professores engajados nessa ideia de buscar um material humano que a gente tem aqui é muito rico, sabe? Essa gurizada aí, eles têm um potencial muito grande em todos os esportes. E no taekwondo não é diferente, né? Então, quanto mais pessoas estiverem interessadas em fazer esse trabalho de buscar a gurizada que quer, mas que não tem oportunidade, ele se torna bem gratificante lá na frente. Eu de 2009 para cá, eu formei alguns faixa pretas, como Samuel também. E eu tenho faixa preta hoje que está dando aula em Joinville, né? Se mudou para lá, tem a família dele, tem outro em Porto Alegre. Eles começaram no WTF, que é o taekwondo nosso, e migraram para o ITF, né? Então, eu só vejo notícia boa deles que estão bem, dando aula. Então, isso é o que nos dá é o nosso pagamento, né? É ver a evolução de cada atleta, de cada pessoa que passa ali e sempre traz boas lembranças. Como é que começou a tua trajetória no taekwondo? Eu comecei a treinar taekwondo por conta que eu tinha acabado de subir da direxia. Eu tenho direxia, daí por recomendação médica comecei a treinar. Meus pais foram atrás de alguma coisa, para um esporte. Achamos o taekwondo com o seu Everaldo lá no Sucros ainda. Daí eu comecei a treinar. No início, vou ser sincero, não gostava muito. Eu chegava e dizia pro professor que nunca mais voltava pra treinar e tudo. Só que continuei treinando. Comecei a gostar aos pouquinhos, comecei a fazer mais umidade. Comecei com a cara do senhor. Saiu brabo comigo nos treinos, né? Porque a disciplina aí é pra todos, né? E aí ele às vezes saía meio chateado comigo lá. Brabo com o pai, que não queria mais voltar, né, Samuel? Mas foi dando certo, né? Fui amadurecendo, podemos dizer assim. Bastante. Eu também, tá? Eu aprendi muito contigo. Com todos vocês lá. Daí... Começou a fazer a troca de faixa. A primeira troca de faixa, foi no Sucro ainda. Dá aqueles frios na barriga. A primeira luta, como eu era muito pequeno, não valia ponto, daí os dois ganhavam, daí... Eu lembro que eu lutei bem mal. Porque eu chutava, esperava o cara chutar, aí eu chutava. Foi uma luta casada, como dizem. A categoria de iniciante, que é a categoria mirim, né, até 8 anos, de 4 a 8 ali, então não há perdedor, né? Sim. Sempre os dois são vencedores. Na verdade, todas as categorias, os dois são vencedores, né? Só que um vai ganhar primeiro lugar e o outro segundo, né? Mas na vida não tem nenhum perdedor, né? Sim. E aí foi evoluindo, né, Samuel? Foi passar os anos, entrava dentro da academia, saía e também agora. Faixa preta, finalmente. Depois de 8 anos. O Samuel treina 8 anos? 8 anos, vai fazer 9 em dezembro. Se formou faixa preta ano passado. Já dá algumas aulas lá, né? E a gurizada adora ele nas aulas. E quais foram os maiores desafios de vocês até chegar na faixa preta? Pode falar, Samuel? Teu desafio primeiro, depois eu falo o meu. Foi não desistir. Porque, querendo ou não, é um caminho muito longo. Daí, querendo ou não, tu perde a luta, daí tu fica triste, dá aquela vontade de desistir. Igual quando tu faz muita amizade dentro do taekwondo, igual o teu amigo desistiu, daí tu fica naquela, pá, agora eu vou falar com quem? Daí é amizade, essas coisas. Só que não dá pra desistir, se tu gostar do esporte em si. O caminho das artes marciais, ela é bem... não é dolorosa, né? É um caminho de persistência, né? E aí vem todos os treinos e campeonatos têm novos desafios, né? E os campeonatos servem para nos desafiar mesmo. Se
se a gente está preparado para aquilo ali, se é o que a gente quer mesmo, né? Por isso que eu não insisto muito em campeonatos. Não é que eu não gosto de campeonatos. Eu gosto de campeonatos, mas eu gosto de me preparar antes, né, para campeonatos. Porque a gente vai ter as decepções, né? Às vezes tu luta bem e perde. Puxa vida, por que eu perdi? Aí tu começa a pensar, né? Tá errado essa coisa, não quero mais. Mas na verdade não. Aí tu tem que persistir, buscar onde é que tu errou e corrigir os teus erros nos treinos na academia. Aí vem o treino mais intensivo, né? Que tu precisa, porque por mais que tu treine, que tu tá bom, sempre vai ter um adversário na tua categoria de olho em ti que vai buscar treinar mais que você para te derrotar no próximo campeonato, entendeu? Então, esses são os desafios que a gente leva. E claro, para te manter uma disciplina, uma regra dentro do teu dojan, ela também é um desafio, né? Porque com a tecnologia que tem hoje, a modernidade do mundo de hoje, ela é meio concorrente, né? E tu tem que manter a disciplina da arte marcial, que ela vem lá de 2000 anos, né? O Taekwondo, o Taekwondo é milenar, né? E aí tu trazer o Taekwondo tradicional, as pessoas às vezes acham muito burocrático, assim, né? Que, tem que mudar. Não dá para mudar muita coisa. A gente tem que buscar mais o tradicional. O que é o tradicional? A importância da preparação física, né? Coordenação motora grossa, técnica, né? O Taekwondo não é só chute canela, por exemplo. O Taekwondo é muito mais que isso. O Taekwondo é defesa pessoal, técnica, tem uns Poncê que a gente faz, que são uma sequência de técnicas de ataques e defesas, com chutes também. Então, quanto mais tu buscar o treinamento daquelas técnicas, vai sair melhor o chute e melhor o Poncê, né? Então, de cada faixa tem um Poncê, que é uma sequência de técnicas de ataque e defesa. Então, assim, ele é muito rico para a gente ficar só em competição, né? A parte de educação também, que traz lá da Ásia, né? Os asiáticos eles têm uma disciplina muito boa com educação, né? O Taekwondo vem da Coreia do Sul. Ele foi criado para guerra, né? E deu muito ali entre as Coreias e também com a China, né? E aí foi criado para combater nas guerras. E ele não pode ser, assim, treinar só para competição. Ele tem um fundamento maior que isso, né? Eu dou muita importância ao Taekwondo tradicional porque ele nos traz uma filosofia de vida, né? Ele traz uma alegria de estar em movimento com as técnicas, né? O Taekwondo, ele é hoje, para mim, o Taekwondo, o desafio maior é passar técnicas para os atletas. Porque eles querem já chegar na academia, já colocar os coletes, as proteções e sair batendo um no outro. Então, quando tem uma aula de técnica, eles meio... amanhã vai ter aula de técnica. Não vou. Não, o Taekwondo não é isso. O Taekwondo é técnica. O Taekwondo é a disciplina de treinar, de não faltar os treinos, de obedecer o professor para passar as técnicas direitinho. Chegar no tatame, colocar o pé no tatame, já começar a treinar Poncê, sabe? Esse é o Taekwondo mesmo. E a competição, ela vai vir na consequência desse trabalho, né? Tu treinar bem, tu estiver bem tecnicamente, tu começa a ir nos campeonatos. Eu fui criado no Taekwondo que o primeiro campeonato da gente tem que no mínimo treinar 6 meses, né? A troca de faixa também, 6 meses para te fazer a troca da graduação. E para te poder ter um tempo para aprender no mínimo 50% do que foi passado para você, né? Para te ter uma ideia, no Poncê, para a gente começar a aprender o Poncê, são feitas no mínimo 500 repetições. Então, assim, em 6 meses não tem como tu fazer 500 repetições num Poncê, né? E é para te aprender mesmo. Antes disso, tu vai só decorar ele, né? Não é fazer exatamente como é a técnica certinha. Então tem toda uma história, tem toda uma base que a gente precisa treinar primeiro, para depois dizer, eu sou um
um atleta de taekwondo. Eu sou um faixa preta de taekwondo. Não, primeiro tem a filosofia, tem os respeitos, tem a educação. Não só no dojan, porque a gente leva para a vida, né? O dojan é um espaço sagrado, mas todos os lugares na nossa vida são sagrados, né? A nossa casa é sagrada, a escola é sagrada, o nosso trabalho, né, são lugares sagrados, né? Então a gente tem que fazer uma extensão da nossa casa, da escola, do nosso trabalho para o dojan, né? Levar a educação, levar a disciplina, né? E o taekwondo não é diferente, né? Eu venho do taekwondo de 94. Não sei se eu posso falar 1994, porque muita gente vai estranhar, assim, né? 1900, né? Não. É 1994 e naquela época o nosso grande representante aqui no Rio Grande do Sul é o grão-mestre Teboli. E até hoje ele é o mestre mais graduado e é o nosso maior exemplo, né? De atleta de perseverança, né? E que ele força bastante nos instrutores, nos professores, nos mestres, nos grão-mestres também, é a parte da técnica, né? A parte da disciplina, a parte do respeito, não é muito da competição. Então, isso nos traz uma ideia de que a gente tem que seguir esse caminho do grão-mestre Teboli aí. Então, acho que esse é o maior desafio, né? Poder passar a coisa certa. E a parte técnica é um desafio hoje em dia para nós que trabalhamos como professor de taekwondo. E quantos atletas já tem na tua equipe? Varia muito, de mês para mês. Agora começa a esfriar, eles correm, né? Ficam mais em casa, né? Mas é em torno de 50, 60 atletas hoje em dia, né? E a partir dos 4 anos, né? Lá comigo tem famílias que treinam junto, né? Desde o filho de 4, 5 anos, o pai e a mãe treinam junto também. Então, assim, eu gosto da coisa mais familiar, né? De ter esse contato, o pai e a mãe poder treinar junto com o seu filho, eu acho que é fundamental, né? Não só para incentivar ele, mas para já começar a levar para uma linha de uma educação que hoje em dia quase não existe, né? O respeito, né? Essa parte. E não é que eu sou diferente os outros professores, é que eu gosto da coisa mais simples, mais tradicional, né? Eu gosto de chegar lá no dojan e não sair mais de lá, porque eu me sinto bem lá. E eu quero que as pessoas se sintam assim também. Eu não posso, como professor ou como instrutor, deixar que a coisa vire uma bagunça, né? Não é por aí. A gente tem regras, o regulamento interno, né, do dojan. E a quantidade, Duda, ela é muito relativa daí cada mês, que como eu te falei, né? Que às vezes a pessoa num mês estava trabalhando menos, no outro estava trabalhando mais, daí não consegue conciliar o tempo, né? Mas é em torno de 60, 70 atletas, mais ou menos. E a maioria deles competem ou não? Eu não, como eu falei, eu não incentivo muito a competição, mas sim, quem gosta, quem quer ir para o campeonato eu levo, mas só que tem um detalhe, Duda. Tem que ter bastante disciplina e treinar bastante sério, né? Tem atletas, a gente está para ir no campeonato final de semana agora em Rolante. Veio procurar atletas que começaram faz 1 mês, 2 meses para ir. Eu disse, não, tá muito cedo. E realmente, a gente não pode deixar. Eu perdi muito atleta assim que abandonou o taekwondo por deixar ir já no primeiro campeonato, 2 meses, por exemplo, e competir. Se machuca, se frustra, porque vai perder ou pode ganhar. Daí quando perde, não quer admitir que, né, errou. Que treinou pouco, né? Daí para, daí não, isso aqui não é pra mim. Então eu tenho muito cuidado com isso. Mesmo treinando 6 meses, tu tem o risco de ir lá e te machucar e te frustrar, né? Que isso é normal. E muitos atletas abandonam daí. Por isso que eu não dou muita
muito foco assim pro campeonato. O campeonato, na verdade, de taekwondo, ele funciona como a cereja do bolo, que é tu primeiro preparar o atleta para depois ele competir. A vitória dele é a tua, a derrota dele é a tua também, né? Que tu te sente bem ruim quando o atleta perde, né? Então, eu não sou muito do campeonato, mas se querem campeonato, eu treino bastante e sou chato. Sou bem chato mesmo para campeonato. Samuel? Eu não acho o senhor muito chato. Só às vezes, assim, quando é treino de luta. Eu gosto da sinceridade dele. Claro. É sincero. Tem que ser sincero. Não é o ser chato, é ser o correto, né? Porque tu não pode dizer, o Samuel tá bom, não pode lutar. Vai lá e toma uma coça. Daí, como é que tu não me preparou, né? Só algumas vezes. Treinava, treino. Chega no campeonato, dependendo quem for. É que tem. O campeonato é assim, né? Chega lá, dá aquele frio na barriga. Vou fazer isso e aquilo. Daí chega na lá... hora, entra 2-2 ali. Dá amnésia um contra um. O cara esqueceu tudo que ele tinha feito lá fora. Que ele treinou, sabe? Na academia é uma coisa. Na academia tu tem todo o negócio pra tu fazer. Chega na hora da luta, esquece tudo. Tu esquece tudo, tu vai no bandal, tu vai no chute base. Que é a única coisa que não dá pra esquecer na hora da luta. Só bandal e correr do adversário. Né? Tu esquece tudo. E tu gostaria de compartilhar alguma história de um atleta que te marcou muito? Eu tenho bastante histórias, mas eu vou compartilhar a minha história como atleta, então, Duda. Uhum. Eu era desses meninos que pensavam que tinha que só competir, né? E aí ganhei bastante, perdi bastante e uma vez eu levei um nocaute, né? Eu levei um mondolho no lado da orelha e caí e apaguei. No tempo que eu lutava, as quadras eram parquet, não tinham tatame. E esse clube que a gente fez o evento era uma casa de dança também, de bailes. E aí eles, o que eles fazem? De manhã eles passam a cera no parquet, né? E naquele tempo a gente fazia só com as fitas crepe, a demarcação da quadra. E eles passaram a cera de manhã e nós tínhamos que competir daqui a pouco daí, no campeonato. E aí eu acabei escorregando e o atleta já vinha girando com o mondolho e me encaixou bem com capacete e tudo, mas eu caí. Diz que eu caí assim, bati no chão e voltei e bati de novo, sabe? Foi 2 batidas no chão, assim. E apaguei. E fui até foi aqui em Capão. Aí fui parar no 24 horas. Meia hora depois eu acordo. Onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô? E tinha dado esse acidente comigo. Daí a minha história foi... Pensei em parar naquela época porque a gente não tem apoio de patrocínio, a gente não tem apoio, às vezes, da família, né? Que a gente luta pela... Naquela época eu estava sozinho no campeonato, não tinha ninguém dos meus irmãos, da minha família junto e não sabia se eu ia voltar vivo, né? E nos dá uma tristeza às vezes, né? Porque... Tu sabe que é um esporte bom, mas é um esporte perigoso. Todos os esportes são perigosos, né? E aí eu pensei em parar. Quando eu levei esse nocaute, né? E aí eu disse, não. Eu vou continuar, eu não vou ficar com esse nocaute pra mim. Eu vou ter que passar pra alguém. E de fato, no próximo campeonato eu fui e acabei nocauteando outro adversário. E eu me senti tão culpado, assim, sabe? Puxa vida, eu machuquei um colega de esporte, de artes marciais, né? Não precisava, podia só marcar o ponto ali, né? Mas na minha época o foco era dar nocaute, sabe? Nocautear o adversário porque era a sensação. E eu fui vendo, eu tive os dois lados da moeda, né? Eu levei e dei. E nenhuma das duas é bom. Nenhuma das duas me sentiu assim, eu me senti o cara. Eu me senti mais triste quando eu dei do que quando eu levei, Sim. sabe? Porque ao você machucar
um ser humano igual você não se torna melhor que ele, né? Acho que tu te torna até inferior a ele. Sim. E eu comecei a ver que aquilo ali, aquela ideia de querer machucar os outros é bem inútil, uma ideia inútil. Hoje em dia mudou muita coisa, o taekwondo é mais por ponto do que violência. E já tinha que ter no meu tempo, né? Esse foco de campeonato, assim, porque dava muito nocaute, dava muita gente machucada, que nós conseguia lutar desde faixa branca, lutar em cima. Hoje já não pode. Hoje a partir do 3º, 4º GUB, né, que é faixa laranja para cima. E juvenil e cadete já pode. Cadete e juvenil já pode. Infantil já não pode. Naquele tempo era tudo parelho, né? E proteção tinha. Capacete, às vezes a gente colocava os antebraços quando tinha. Caneleira, era muito raro. Protetor de tórax, capacete, caneleira e antebraço só. E o resto era tudo. Não tinha protetor bucal, não tinha... genital era muito pouco. Então, assim, era muito mais livre, assim, e muito mais perigoso. Hoje em dia tá bem mais tranquilo. É uma história que eu aprendi muito ali, Duda, porque eu vi que não valia a pena. Não vale a pena a gente, por uma medalha, por um grau na sociedade, que, sou o cara que eu bato, que eu nocauteio. Não. A vida ela é muito mais importante de qualquer coisa que a gente pensa em machucar um oponente, né? A gente se sente tão frustrado, eu me senti muito frustrado, porque quando aconteceu esse nocaute que eu dei, para ver a minha preocupação com o atleta que tinha sofrido, eu vim junto com ele, com o rapaz que trouxe ele no hospital, eu vim junto para ver se ele ia ficar bem. Sabe? Eu queria ver se que ele ficasse bem, né? E graças a Deus, hoje ele é mestre hoje, então não consigo conversar muito com ele, porque eu acho que ficou meio chato para mim, né? Ele era mais graduado, eu era faixa vermelha, eu lutei com um 2º Dan e acabei nocauteando. Então, para mim no momento era uma êxtase, né? Mas depois eu comecei a pensar, digo, não vale a pena. Eu comecei a dar menos importância ao campeonato. Eu defendo bastante o campeonato de Poncé, que são técnicas de taekwondo. Os Poncé são, como eu falei antes, né? É uma sequência de técnica de ataque e defesa, do que campeonato de luta, né? E eu trago isso para os meus atletas. Eu quero que eles aprendam o valor da vida e respeitar o ser humano. Independente, se o cara é melhor que eu vou rachar ele. Não. Se tu tiver que ganhar, ganha no limpo. Se tiver que perder, também perde lutando limpo, né? E isso eu cobro. E não vale a pena. Não vale a pena a gente achar que é melhor que os outros. A gente tem o nosso caminho que tem que seguir, que Deus coloca pra gente, sem precisar passar por cima de ninguém, sem se achar que é melhor que alguém. Não. O que vai fazer você ser melhor que alguém é você ser diferente, não igual. Né? Pensar diferente em coisas boas, não pensar como o teu adversário pensa. Né? E outra coisa que eu também passo para meus atletas é, antes de lutar, que esvazia o coração e a mente das coisas ruins, né? Tipo assim, tô com raiva do cara. Não. Se tu tiver raiva do teu adversário, vai só ser um gás para ele, né? Vai dar mais. Tu vai entrar com raiva, tu vai entrar cego, né? Tu não vai enxergar o teu adversário, vai enxergar só a raiva. Então entra de boa, entra na manha ali que tu vai ter sucesso. Eu acho que essa história, a minha história, acho que foi uma história bem legal de competição. Eu tenho atletas que também me marcou. Me chegou uma mãe com um atleta, um filho de 7 anos para mim. E ele tava com depressão. Tomava remédios fortes, né? E enxergava uns amiguinhos de noite. Como é que eu vou ajudar esse atleta?
tu dando aula, só sabe dar porrada ali, ensinar técnica de perna, de braço. E aí envolve o psicológico. E com o tempo que ele foi treinando, em menos de um ano, assim, mais ou menos, ele diminuiu os medicamentos, melhorou, não tinha mais essas visões, esses sonhos. E a gente conseguiu, através do esporte, do taekwondo, que ele melhorasse, né, a depressão dele. Hoje é um cara adulto, trabalha com o pai nas obras, e quando vejo ele, sempre me lembro dessa história. Eu consegui ajudar esse atleta, essa pessoa, né, a melhorar. Então são histórias que a gente guarda muito. Chegou também para mim uma atleta faz uns 2 anos com diabetes, e que o médico pediu para ela fazer uma atividade física. Então, a diabetes dela, conforme ela treina, ela consegue reduzir e melhorar a diabetes. Então, são coisas que a gente consegue ajudar. E eu acho que isso é o mais importante, né? O ser humano ajudar o outro a melhorar a sua saúde. E o taekwondo, ele tem disso, né? A gente consegue... se o atleta gosta, primeiro tem que gostar, né? Se ele gosta, daí a gente consegue encaminhar ele e ajudar na parte da saúde dele. Que isso são histórias que eu vou levar para mim pro resto da vida, né? Que bom. E vocês gostariam de dar algum conselho para quem tá começando agora no taekwondo ou alguma arte marcial? Tu, Samuel, qual é o conselho? Que não queira meio que cegar achando que vai ser fácil em qualquer esporte, que se tu entrar achando que tu já vai entrar sendo o melhor. Tu tem que entender que quem dá mais tempo tem que respeitar, tem que ter disciplina e não pode querer desistir e muito menos se assar demais. Tem que entender até onde tu consegue ir. Tem que entender que quem tá mais tempo consegue ser melhor que você e respeitar isso, essas coisas. Eu acredito assim, em todas as artes, qualquer esporte, né, é ter disciplina, né? É ter o pai e a mãe que leve também, que é importante, né? O pai e a mãe ir lá, saber qual é o profissional que está ensinando o seu filho, né? Acho que a primeira coisa é isso aí. E acompanhar o seu filho também nos treinamentos, porque é importante. Às vezes o professor passa uma coisa, o filho chega em casa falando outra, né? Então, acompanhar o filho junto. A mãe é separada do pai, mas vai junto, sabe? Leva junto, esteja junto, porque qualquer esporte, qualquer arte marcial, o Gil tem visto muita disciplina. Toda arte marcial, ela traz uma disciplina militar, né? Então, jamais tu pode pegar um professor que saia dessa linha, dessa disciplina, porque vai te ensinar errado. Então, acho que o pai e a mãe têm que acompanhar. Insista, você que é atleta, leva o pai e a mãe junto. O pai tá cansado. Aí leva lá 1 hora, meia hora, né? Mas leva junto, porque é muito importante para o crescimento pessoal e como atleta, né? O acompanhamento da família 90% do sucesso do atleta é a família. Tá? Então, não adianta dizer, porque eu não preciso do pai e mãe. Não, tu precisa. Eu acho que é essa linha de raciocínio, Duda, porque a criança, o adolescente, ele sempre tem muita energia. E a gente tem que saber canalizar essa energia pro caminho certo, né? E tendo bons professores em todas as artes marciais ou no futebol, a gente vai tirar muita gente boa eu vou falar aqui de Capão da Canoa, né? Porque é a cidade que a gente mora. Mas tem muito material humano muito bom, hein? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Agradecer pelo espaço aqui. Eu que agradeço. A tua paciência por nos aturar. Porque não é fácil aturar 2 chatos assim no taekwondo, né? Foi muito legal. Chato eu sou mesmo, isso aí não é sacanagem. E eu também, tu disse que eu sou chato, né? Não, quando eu era pequeno, é diferente. Sacanagem, né? Agradecer pelo espaço, né? Agradecer o seu Ricardo aí que veio junto aí, nos dá um apoio moral. Ficou com vergonha, né? O seu Ricardo Ficou com vergonha. Muito envergonhado. Ele me bota em cada fria, Duda, e aí ele não aparece. Pois é, né?
Mas é isso aí, a gente tem que ter um louco pra fazer a frente, né? Ele tem vergonha, mas ele é o louco de fazer a frente. E eu acompanho junto aí. Mas é uma honra poder participar do teu canal aí. Então, eu queria agradecer ao Everaldo e ao Samuel por terem tirado a tarde pra vir aqui falar um pouquinho com a gente. Queria agradecer aos estúdios de Matéria de Capa e Xanglar TV. E é isso. Um beijo.